Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, Senhor, ela não precisa de explicação. A Tua palavra é clara e ela fala aos nossos corações. Sabemos, Senhor, por esta palavra, que um homem de Deus tem dificuldade e um homem de Deus foi vitorioso. E queremos, Senhor, nessa noite aprender, Senhor, algumas lições especiais para que possamos, no nosso momento de adversidade, saber o que fazer, porque a Tua palavra nos ensina. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa passagem, ela é consequência de uma série de atitudes que Davi teve até chegar nesse estágio. O capítulo 30 de Samuel, ele conta esse evento da tomada da cidade de Ziclag. Porém, se a gente for ler um pouquinho mais, no capítulo 27, capítulo 28 e 29, nós vemos que as coisas aconteceram dessa forma, mas Davi, em um determinado momento, ele teve atitudes muito infelizes. Nós até falamos isso na escola dominical hoje. O Senhor não esconde o mal feito de servo dele. Ele teve momentos de muita infelicidade. Isso você pode ver no capítulo 27. Quando ele, perseguido por Saul, ele foi fazer uma aliança com o povo inimigo, que era o povo filisteu. E todo mundo conhece várias histórias do povo filisteu. A história de Sansão se remete ao povo filisteu. Golias era um filisteu. O filisteu era um povo declaradamente inimigo de Israel, inimigo do povo de Deus. Ele aliançou-se com o rei porque ele achou que dessa forma ele conseguiria se manter vivo. E aí a gente começa a meditar no primeiro erro de Davi. Aliança com inimigos. Irmãos, atualmente nós temos ouvido muitas perseguições ideológicas da igreja. Principalmente por determinados grupos que querem alguns privilégios legais em detrimento daquilo que o Senhor instituiu como família, como casamento. E, infelizmente, algumas pessoas entendem que em prol de uma união, em prol de um entendimento, em prol de um acordo que possa favorecer essa convivência amistosa que nós temos no nosso país, a gente tem que, de uma certa forma, ser conivente com determinadas práticas. E a Bíblia é muito clara quando ela fala em comunhão entre luz e trevas. Essa comunhão entre luz e trevas, ela não se estende necessariamente só aos nossos atos, mas também aos nossos pensamentos. Toda vez que a gente, de alguma forma, se envolve com trevas, todo mundo sabe que está na Bíblia isso. Às vezes a gente usa ditados populares, mas isso está na Bíblia lá que os maus costumes, ou as más companhias corrompem os maus costumes. Isso está em Provérbios, isso não é um ditado popular. E a gente tende a pensar que por mais que a gente possa pensar assim, não, eu tenho a cabeça feita. Olha, meu amigo faz isso, faz aquilo, mas é meu amigo. Por conta disso, não há problema nenhum de eu conviver com ele. Conviver? Claro que não. Você é a luz do mundo. Você tem que influenciá-lo. O que não pode acontecer é essa pessoa começar a influenciar na sua vida. E que você também não deve ficar procurando subterfúgios para justificar a sua fé. Tem gente que parece que tem vergonha do Evangelho. O Evangelho é simples, Jesus salva, cura, liberta e vai te levar para o céu. Tem gente que acha que isso é muito simples. Simples. Não é possível. Não é possível que a coisa seja tão simples. Mas fulano era um matador, fulano era um assassino, fulano era um criminoso. E a gente às vezes fica vendo reportagens televisivas e fica torcendo para o bandido se dar mal. Porque a gente entende, na nossa vã filosofia, na nossa vã ignorância, que se o camarada é mau, ele tem que sofrer. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e viva. Quantos testemunhos aqui nós já vimos de pessoas que chegaram drogadas, eram de boca de fumo, eram traficantes perigosos e estão fazendo a obra de Deus e dando testemunho e chegando em lugares que nós normalmente não chegamos, porque não é do nosso convívio.
Muita gente, né? A irmã Marinéia sabe disso, né, irmã Marinéia? Quantos testemunhos maravilhosos são colhidos exatamente por pessoas que foram libertas. Então nós temos sim, eu vou falar que sou jovem, nós como jovens, na casa do Senhor, nós temos que influenciar o nosso mundo. Nós temos que conviver com pessoas. O que nós não temos que fazer é aliança. Nós não temos que beber na mesma água. Amém? Outra coisa também que Davi pecou. Ele fez alianças. Isso você pode ver no capítulo 27. Ele, com o intuito de saber que um dia seria rei, ele atacava os inimigos de Israel. Ele estava do lado do inimigo, do lado dos filisteus, e atacava cruelmente os inimigos de Israel. Isso não é bênção. E aí a gente tira uma outra lição. Isso não é uma perda de amor? Será que nós, quando a gente começa a tecer julgamentos sobre outras pessoas, eu não estou dizendo, queridos, daquele julgamento, as pessoas falam assim, ninguém pode julgar ninguém. Não é bem assim, não. Quando a Bíblia fala não julgais para que não seja julgado, é um julgamento hipócrita. É a pessoa ter um determinado comportamento, mas ao mesmo tempo quer ficar acusando os outros. Agora, você saber discernir o que é certo e errado não é julgamento. Tanto que o próprio Cristo, ele fala, se você entrar numa cidade e você não for bem recebido, bate a poeira do teu pé e sai. Isso não é um julgamento? É ou não é? Porque você não deve, em hipótese alguma, se travestir de uma pseudo-religiosidade e achar que todo mundo, na força da violência, está errado, senão vai para o inferno. Mesmo que a Bíblia fale dessa forma, você não tem que agredir o comportamento alheio. Você não vai conseguir mudar a cabeça de uma pessoa agredindo. Toda vez que alguém tenta convencer o outro pela força, ele arruma briga, confusão. E aí você vê uma série de intolerâncias, né, que são feitas a determinadas religiões, principalmente, por pessoas que não são capazes de entender que outras pessoas pensam diferente. Ao invés de ser luz para o mundo, ao invés de chegar para ela e dizer, olha, você crê dessa forma, respeita a tua fé, mas não é assim, não. Eu queria te dar uma nova visão de vida. Eu queria dizer para você que as coisas são dessa forma, eu creio dessa forma. E para que você saiba disso, eu te convido a experimentar Jesus. Se não acontecer nada com você, você volta. E aí você tira suas conclusões. Agora, uma vez que você chega para uma pessoa que tem uma fé diferente da sua e começa a condenar as práticas dela, o que você vai conseguir é agressão. Quem tem Facebook e coloca lá, se alguém coloca lá uma determinada imagem e você critica, você pode ter certeza que vai receber milhões de críticas. E é para receber mesmo. Você não tem que fazer isso. Você tem que convencê-la que Jesus é bom, não necessariamente que o dela é bom. Você não consegue, porque nós temos um centro de defesa muito grande. A gente sempre pensa que o nosso time é melhor que todos os outros, que a nossa igreja é melhor, que o nosso pastor é melhor. Sempre pensa que o nosso filho é mais educado. Né? A gente sempre pensa isso. O filho dos outros não tem educação. Quem tem educação é o meu filho. A gente sempre pensa isso. Então, se você tenta convencer as outras pessoas na imposição, você não vai conseguir muita coisa. E a crueldade de Davi, nesse caso, era tão grande. Eu sei que não é muito bom falar mal de Davi, né? Porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi deu essa declaração, né? Samuel deu essa declaração quando falou para Saul, olha, teu reino vai cair, você vai sair daí porque o Senhor, segundo o seu coração, já levantou um outro homem. Aí as pessoas, não, então Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era porque tinha capacidade de se arrepender, mas fez muitas coisas que não são apropriadas. E ele matava, ele pegava o que ele fazia? Ele ia no local, ele ia lá, atacava os amalequitas, né? Atacava os outros povos lá, que eu não lembro mais o nome, matava e fazia questão de não deixar ninguém vivo.
Por quê? Porque ele não queria chegar lá para o rei. Ele chegava para o rei e falava assim, olha só, o rei perguntava, onde que você foi? Não, olha só, eu fui lá em Judá e matei um monte de gente. Matei todo mundo. Aí o rei, poxa, você é bom. Você, sendo judeu, você está matando seus irmãos, então eu posso confiar em você. Mas era tudo mentira. Além de tudo, ele mentia. Ele dizia para o rei que estava a favor dele, e na verdade ele não estava. Quer dizer, além de cruel, ainda era mentiroso. Além de cruel, ele é mentiroso. E glória a Deus que isso está escrito. Sabe por quê? Porque isso aqui hoje é lição para a gente. Não é verdade? E essa perda de sentido, essa perda de noção das coisas, do que é certo e errado, também é um risco que nós temos hoje no nosso mundo. Nós vivemos numa teologia ecumênica, que a gente tem que aceitar todos os tipos de religião. Isso é um erro. Nós temos que respeitar todas as religiões, mas nós somos lavados e remidos do sangue de Cristo. Quem nos leva para o céu é Jesus Cristo. Qualquer outra coisa que você ouvir além disso, segundo aqui a minha Bíblia, você está ouvindo errado. Tem gente que baseia uma religião inteira em cima da Bíblia. Cada um versículo aqui, cada do versículo aqui. Se você entender o que esse livro maravilhoso está dizendo, você pode ter certeza. Só Jesus vai te levar para o céu. Amém? Amém? Glória a Deus. Então tá bom, vamos entender. Bom, essa palavra, ela nos dá algumas lições. Eu fiz um hiato entre o versículo 8 e o versículo 17. Eu não li. Você pode linkar o capítulo todo de 1 Samuel 30. Porque, na verdade, as lições que eu quero destacar nessa noite são basicamente três lições. Os versículos 18 e 19, na verdade, não tem o que falar. É a consequência daquilo que você faz. Não tem como você ter uma prova difícil? Uma prova? Se você estudar bastante, dormir bem antes da prova, se alimentar bem, você não vai confiante para a prova? O resultado não é uma consequência? É ou não é? Se você está bem, você chega lá na prova, está todo mundo desesperado. Qual é a resposta daquela? Você? Sei, não. Sabe por que a gente tem essa convicção? Que você fez as coisas certinhas, né? Então vamos ver o que Davi fez e foi certinho. Ou melhor, ele não fez. Ele fez também. Mas vamos tentar tirar as lições. Ele teve 2 atos. Eu destaquei aqui três lições importantes, mas 2 delas são ações que ele fez. A primeira é que erros trazem consequências. E as 3 consequências que Davi passou: perda, tristeza e rejeição. Ele teve perdas. Imagina você chegar na sua cidade e ele tinha saído para combater o povo de Israel. Ele só não combateu porque os príncipes filisteus falavam: nós não queremos esse camarada aqui não. Eu não confio nesse camarada não. Esse camarada, há um tempo atrás, quando ele vencia a guerra com Saul, o povo cantava assim para ele: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Esse camarada hoje está defendendo a gente, mas nós nunca saímos com ele para combater Israel. Ele tem 600 homens à disposição dele. Será que quando chegar lá na hora, ele vai se manter fiel? Não. Não queremos ele não. Ele tinha se proposto. O que ia acontecer, eu estava até conversando com minha esposa hoje, minha esposa acredita que, na verdade, ele ia tomar uma decisão a favor do povo de Israel. Eu não sei. Quero até acreditar que sim. Mas não está escrito na Bíblia. Então nós estamos só na base da conjectura. Né? A gente pode conjecturar à vontade. A gente não pode pedir o que está na Bíblia. Como a Bíblia não fala, a gente pode conjecturar à vontade. Então eu acho que os príncipes filisteus foram felizes na atitude de não votar da Bíblia. Eu acho que no fundo, quando chegar na hora, ele ia votar a favor. Eu até acho, mas não está escrito. Né? Mas quando ele chega, ele estava lá na frente de batalha já para combater Israel. Quando ele chega na cidade, que foi dada para que ele morasse, e que se ele se abrigasse, ele encontra as suas 2 esposas, foram levadas, todo o povo foi levado cativo e a cidade foi queimada. Isso não é uma perda? Olha os erros que ele vem cometendo. Primeiro, aliança com inimigos. Age de forma cruel.
mente, é desonesto. E ainda se propôs a lutar contra o povo de Deus. Olha a quantidade de coisas que ele fez. Então, quando ele chega e está de cara com aquela situação, é uma situação de perda. E deve ter sido uma tristeza terrível. Ele olhar e saber assim, meu Deus, o que eu fiz? E aí eu vou trazer para os dias de hoje quantas consequências, quantas tristezas, quantas infelicidades são causadas na nossa vida por conta de escolhas infelizes. Eu estava pensando, tem uma pessoa que falou que todo adolescente é um pouco triste. Não sei se é verdade. Aí ontem no culto jovem, a gente sempre fica assim. Eu estava lá no culto jovem lá em Tecnosul, e eu falei assim, bom, se o pastor me disse falar alguma coisa, eu tenho que ir, né? Lá. E aí eu pensei em uma coisa que eu vou colocar assim, qual seria a razão da insatisfação da juventude hoje? Eu vou pedir, Mariana, por gentileza, você pode colocar na tela Eclesiastes 11, 9, 10 e o capítulo 12, versículo 1. Olha só, vamos tentar descobrir por que a maioria dos adolescentes tem tantos conflitos. Você está entendendo por isso? Já que os erros trazem consequências, trazem tristezas, eu não sei se é verdade não. Sei que eu era um adolescente bem triste. Eu, sinceramente, era bem triste. Eu queria amadurecer no tempo, queria dirigir, não tinha dinheiro, tinha que trabalhar com 16 anos. Não dá para ser feliz dessa forma. Você com 16 anos, tudo para, né? Tinha vida, entre aspas, era um triste, né? Vamos lá. Eclesiastes 9. Vamos ler o 9, 10 e depois o capítulo 12, versículo 1. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreia-se o teu coração no dia da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Vaidade aqui você pode entender como passageiro, tá? Não entenda como vaidade, né, de luxo, não. Entenda como passageiro. Próximo versículo. Lembra-te também do Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venhas a dizer, não tem deles contentamento. Olha só a quantidade de lições que o Senhor dá. Ele dá recomendações. Ele manda você, o Senhor manda você se alegrar, manda você se afastar do mal e manda você lembrar-se dele. Eu pergunto, atualmente, nossa juventude, estou falando aqui a juventude da igreja, não digo como a juventude, né? Você lembra do Criador? Pelo contrário, tem gente que fala assim, eu quero é viver, porque a vida é uma só. Esse é um grande risco, né? A vida é uma só. Você vai perdê-la? Você vai jogar ela pelo ralo, com drogas, não é o caso aqui em volta aqui. Mas você vai jogar com drogas, com bebida, com atos sem consequências, com gravidez antes do tempo. É isso que o Senhor tem para você? Com certeza não é. Agora, as duas responsabilidades. Primeiro, a juventude é passageiro. Passa. E a segunda, tudo que você faz, o Senhor vai te trazer juízo. Então, tenha consciência que nada nessa vida é de graça. Tem uma frase corporativa que diz que almoço grátis não existe. E é verdade. O Senhor te dá liberdade, te dá força, te dá ânimo, te dá vigor. Às vezes, atualmente, eu em cada final de semana eu fico doido para sair e com preguiça de sair. Eu já estou com 36 anos. Quando eu tinha 20, eu não tinha a menor possibilidade de eu ficar em casa. Hoje já queria ir para a praia hoje, falei, olha, o sol está muito quente. Jovem vai embora. Chamou, telefonou, ó, estou passando aí. Ah, vou comer pipoca na casa de fulano. Tem pipoca eu trouxe para mim, não tem graça nenhuma, mas o jovem vai. Não, eu quero me reunir. Eu quero me juntar, né? Eu pessoalmente já não gosto de pipoca, mas nessa época a gente ia. Então aproveita a sua juventude com coisas boas.
Ok? Então a primeira lição é que os erros trazem consequências. A segunda lição está no versículo 6, que diz o seguinte: Davi se angustiou muito porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Todavia, Davi se esforçou do Senhor. Em outra tradução, você vai o esforçar tem o sentido de ter forças, buscar forças. Buscar forças. E o buscar o Senhor, ele é como se fosse uma regra que nós temos que admitir na nossa vida. Quanto que nós temos que buscar o Senhor? Todos os dias de nossa vida. Mas principalmente quando você o quê? Não sabe o que fazer. Não tem situações na vida que você não sabe o que fazer? Não tem. O Senhor fala para que nós oremos e busquemos e quando podemos achar. E eu pergunto, por que a gente não aproveita isso? Por que a gente não busca o Senhor? Se o buscar o Senhor te traz tanto conforto, por que hoje a gente não busca o Senhor? Uma das respostas que a gente pode ter é a seguinte: nós estamos criando uma autoconfiança muito grande em nós mesmos. Eu já ouvi uma frase infeliz de um humorista que dizia assim, quando ele viu uma mulher bonita, ele falava assim: quero nem que Deus me ajude. Muito diferente dessa frase. Mas muitas vezes a gente acha dessa forma também. Muitas vezes a gente quer não precisar de Deus. Até porque, de uma certa forma, a gente quer se destacar. Você, às vezes, estuda para uma prova, ou então busca uma promoção, se prepara. Você até quer que Deus te abençoe, mas você quer ser reconhecido pelo seu feito. E muitas vezes você perde uma oportunidade do Senhor te dar suporte que você não tem nas suas próprias forças. Quantas oportunidades, grandes profissionais não têm, simplesmente porque não buscaram o Senhor. Porque você pode ser muito bom profissional. Você pode ser muito bom jogador de bola, você pode ser um craque. Se você não tiver oportunidade, você vai ficar velho, vai ficar contando história. Enquanto tem muito profissional pior do que você, com várias oportunidades. Quantos profissionais, a até comentou esses dias, né? Sobre maquiagem, né? Enquanto tem profissionais que não são tão qualificados, mas de repente estão na mídia, né? Então, conseguiram aquela oportunidade que você não conseguiu e você que se capacitou, se qualificou simplesmente pela vaidade que você teve de achar que você não precisa de Deus. E a juventude é lembrar-se do teu Criador. Lembra-te do teu Criador, faz parte também você colocar o seu futuro na mão dele. Amém? E a última lição é adorar ao Senhor. No versículo 7 e 8, Davi, ele pede o éfode era um vestuário sacerdotal, e ele consulta o Senhor. E a adoração, queridos, eu queria abrir um parênteses aqui. A gente tem confundido muito, principalmente nas rádios, louvor e adoração. E músicas. Eu queria dar um exemplo. Pastor Marcos, engenheiro civil. Se eu quisesse louvar a pessoa dele, eu jamais chegaria e falaria assim: Pastor Marcos, olha, o senhor, como médico, o senhor é excelente. Ele faz uma cirurgia como poucos. Conhece o corpo humano como ninguém. Pode estar com problema de saúde, procure o engenheiro Marcos. Pastor Marcos, desculpa a liberdade. Isso não é louvar.
Se eu quisesse louvar a vida dele, eu ia destacar o quê? Eu ia destacar as qualidades que ele tem, como engenheiro. Pastor Marcos, como engenheiro civil, faz um projeto muito bom, né? Ele sabe bem conciliar a relação custo-benefício. Quando eu faço isso, eu não estou louvando a vida dele, digamos assim, porque eu estou destacando o que ele é. A Bíblia fala: louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E muita gente confunde louvor com música, principalmente nas rádios evangélicas. E adoração? Adoração está associado a você reconhecer a sua pequenez perante o Senhor. Então, você, quando fala que adora uma pizza, você está usando uma palavra errada. Porque você não está colocando a pizza numa posição de ostentação. Você está dizendo que você gosta muito, está usando uma palavra errada. Então, quando você louva ao Senhor, na verdade, o que você está fazendo é agradecendo a Ele por todos os feitos que Ele faz na sua vida. Por isso que você tem que louvar o Senhor todo dia. Você está vivo hoje? Louva o Senhor. Você está respirando? E respira com força. Sabe esse oxigênio que está no teu pulmão? Foi o Senhor que te deu. A roupa que você está usando? Foi o Senhor que te deu. O conforto, a cama que você vai dormir mais tarde? Foi o Senhor que te deu. Tudo que tem fôlego, louve o Senhor. A comida que você comeu, a cantina, a pizza, ali que você pagou, foi o Senhor que te deu. Porque se Ele não te desse, você não tinha nada. E a adoração é a mesma coisa. A adoração é você reconhecer: Senhor, eu não sou nada, mas eu preciso de Ti. E eu fico muito, muito triste. Eu sei que a Eliana não gosta que eu fale isso. Eu fico muito triste quando eu ouço um monte de louvores que parece estar cantando outra pessoa. Tem louvor que se canta em algumas rádios, que você ouve a pessoa dizendo feliz pela vitória. Como é que eu vou dizer? Que eu não quero falar uma coisa, mas é complicado. A pessoa está se gabando de conseguir uma vitória para o inimigo ser derrotado. Isso para mim não é louvor. Louvor é você agradecer a Deus e adorar. Se gabar de vingança não é louvor. Só não vou dizer o nome do livro. Você teste se você conhecer. Tá? A palavra do Senhor em Mateus 5,44 diz o seguinte: Jesus falando, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que te fazem mal. Tem gente que está se orgulhando porque o inimigo, fulano fez isso comigo, ele vai ver minha vitória. Ou então, frase de carro, né? Que Deus dê muito tempo de vida ao meu inimigo para que ele veja minha vitória. Que é isso? Eu acho que você está confuso. Eu acho que você não leu o sermão. Então leia Mateus 5 e se convença, não na minha palavra, se convença por Jesus de que forma você tem que adorar o Senhor, de que forma você tem que louvar. Amém? Eu sei que é meio antipático falar isso, mas eu não me conformo. Mas eu não me conformo. Então, queridos, as 3 lições que eu queria trazer, que os erros trazem consequências. Trazem. Então, pensa bem o que você vai fazer, como é que você conduz a sua vida. Você que é jovem, você tem um futuro imenso pela frente. Né? E nós, eu não sou tão jovem, e os anciãos também, mas que estão ainda ministrando, que estão militando pela causa do Senhor, pensa em todas as atitudes que você vai fazer, porque tudo tem consequências. Está na dúvida, tem problemas, não sabe o que fazer, seja humilde. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não consigo enxergar a solução. Me ajuda a escolher o melhor caminho. E por último, adore ao Senhor. Adore o Senhor. Eu queria dizer só mais uma coisa. Quando você pega a oração lá do Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou, se você dividir ela em 10 partes, em 5 partes, você tem a adoração. 5 partes. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Uma parte está sendo pedida. Uma parte está sendo pedido de suprimento.
Enquanto tem gente que está pedindo, reivindicando, determinando, fazendo um monte de coisa por aí, querendo pegar aquilo que, né, o inimigo tomou de volta, né, essas coisas todas, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou diz o seguinte: o Pai nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia. Sabe por que você tem que pedir o pão nosso de cada dia? Para que você possa se lembrar que quem deu o pão, quem botou o pão na sua casa foi o Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos? Eu participo. Eu estou achando que eu estou sendo chato na minha pregação. Estou achando que eu falo assim, gente, cara chato. Não. 2 períodos Jesus nos ensina sobre contrição. Uma vez ele pede para que o Senhor proteja os problemas. Que é quando ele pede para que nos afaste do mundo. 2 períodos ele fala em contrição. E o último período ele fala em louvor, porque o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então, meu querido, como aquele versículo que eu li, Salmo 57, o coração quebrantado do Senhor não despreeza. Confia mais no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Entregar é, Senhor, eu não sei fazer. Fala comigo. Sabe qual vai ser a consequência? Vamos ler de novo o versículo 17, 18 e 19. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas mulheres o livrou, e ninguém lhes faltou desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Então isso é consequência. Se você quer ser vitorioso na sua vida, busque e entregue a tua vida nos pés de Jesus. Não se fie exclusivamente na sua força. Amém? Nunca temos. O Senhor é fiel, amém? Vamos provar o Senhor. É verdade. Eu até, você louvou um hino que eu gosto muito. Se você não se incomodar, vamos louvar o Senhor aquele hino. Nós já louvamos, vamos tocar de novo. Vamos adorar o Senhor. Vamos fechar os olhos. Quem souber o hino? Fecha os olhinhos, vamos orar. Vamos dizer, Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Eu reconheço a minha pequenez. Eu reconheço que eu não sou capaz de tomar decisões que estão acima da minha alçada. Eu não vou me aventurar. Há decisões que nós somos capazes de escolher. Nós somos capazes de escolher o nosso emprego, somos capazes de escolher a nossa esposa, a namorada, somos capazes de escolher a nossa profissão, mas a gente não conhece o dia de amanhã. Então eu quero te convidar hoje, a partir de hoje, entregar definitivamente a tua vida nas mãos do Senhor. Eu não estou falando de salvação. Eu sei que aqui eu estou falando para um povo que já conhece a palavra de Deus. Eu sei que todo mundo aqui já aceitou Jesus. Eu estou te dando uma sugestão. Eu não posso entrar na sua cabeça e dizer o que você tem que fazer da sua vida. Eu estou te dando a seguinte sugestão: entrega o teu caminho nas mãos do Senhor. Vamos agora adorar o Senhor. Vamos dizer para Ele o quanto nós somos gratos. Vamos dizer para Ele o quanto Ele é maravilhoso. Vamos dizer para Ele o quanto nós precisamos, o quanto nos é bom estar aqui.